Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, vamos dar continuidade para a nossa série Entendendo as Parábolas. Esse será o 12º capítulo e vamos abordar o tema, que é essa parábola que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22. E é isso, vamos para o vídeo. É isso aí, meus irmãos. Vamos para a parábola que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 22, a qual o subtítulo, é a parábola das bodas, ou a parábola do banquete nupcial, em algumas versões, mas enfim. Aqui o Senhor está falando sobre um casamento, uma festa de casamento, a qual o rei, vai fazer para o seu filho, e aonde ele manda convidar, fazer o convite a alguns convidados e tal. E vamos ler o texto, e assim a gente vai prosseguindo aí. Diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E, por isso, enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do seu filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde, todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda atacando os servos, maltratando-os e os assassinaram. O rei indignou-se de sobremaneira, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo, meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas as pessoas que encontrares. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente de boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E indagou-lhe: Amigo, como adentraste neste recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui está descrevendo que um rei preparou uma festa de casamento para o seu filho e mandou convidar, aquelas pessoas, a qual no primeiro momento não aceitaram o convite. O Senhor mandou mais servos para convidá-los e explicou que já estava tudo posto, que já estava tudo preparado, os gados, os novilhos já estavam tudo, a festa em si estava pronta, e mesmo assim não deram ouvidos. Uns foram para os seus campos, outros para os seus afazeres, outros até maltrataram e assassinaram seus servos.
E isso faz uma ligação direta com a última parábola que nós lemos, que nós falamos aqui, que é exatamente a parábola anterior a essa, né, no capítulo 21, que fala sobre o lavrador mau, né, a qual nós falamos que sobre como que o evangelho foi aberto a nós, os gentios, né? E essa parábola está falando da mesma coisa, porém com uma pequena diferença que nós vamos ver no final aqui. O que acontece? Então, esse povo que recebeu o primeiro convite, a qual não deram ouvidos, representa o povo de Israel, irmãos. Que entra no mesmo contexto que falamos lá, que como o livro de João fala, né? João capítulo 1, o versículo 11 e 12, fala assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem em seu nome. O fato de aceitar esse convite é crer no nome do Senhor, né? Então eles não receberam, eles não creram. E aí o Senhor, irado, mandou seus servos convidar todo mundo, né? Ir às esquinas, já não se tratava mais de um povo específico. Começou a convidar a qualquer tipo de pessoas, né? Aqueles fala bons e maus. E interessante, né? Que ele fala, né? O meu povo, né? Os primeiros convidados não foram dignos. E essa dignidade não significa que somos dignos por mérito próprio de ser convidado do Senhor, né? Porque aqui se trata de salvação e nós sabemos que a salvação ela não vem pelos nossos méritos e sim pela graça do Senhor. Porque nós somos gentios, nós somos aquele povo que não teria alcançado o Senhor se não fosse pela negligência do povo de Israel. Então, irmãos, a festa estava pronta, o convite foi feito para todos, né? Depois daqueles que não aceitaram, o convite foi feito para todos, né? Eles saíram pela estrada ali convidando qualquer tipo de pessoa. E a palavra fala que o rei, ao entrar, e aí que está a diferença da nossa parábola anterior, que ao entrar ele viu que tinha um convidado que não estava trajado com as vestes nupcial e perguntou para ele: meu, por que você não está com as vestes adequadas para a festa? E ele não soube responder. E o Senhor o lançou, né, na escuridão, no lugar onde tem choro e ranger de dentes. Todas as vezes que o Senhor menciona, né, essa fala, lugar de choro e ranger de dentes, ele remete diretamente ao inferno. Então, meus irmãos, existe uma condição aí, né? O fato de ser convidado, o fato de aceitar o convite, no entendimento dessa parábola, não é o suficiente para adentrar ao reino dos céus. Porque aqui ele colocou uma condição, né? As vestes. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre vestes, ela está falando sobre a condição humana, sobre o comportamento humano, né? O Apocalipse fala que nós devemos limpar as nossas vestes, né? Comparecer ao tribunal do Senhor com as vestes limpas. E então isso demonstra um comportamento. E que comportamento é esse? É fazer a vontade do Senhor, é estar com suas vestes limpas totalmente do pecado, do nosso eu, do nosso egoísmo, né? Da nossa autoestima. E é essa condição que vai fazer nós ser tirado de fora. Porque esse lugar de choro e ranger de dentes não é somente para aqueles que não aceitaram o convite,
mas também para aqueles que foram convidados, aceitaram o convite, mas não se adequaram à maneira de fazer parte daquela festa. Você consegue me compreender que tem tudo a ver com o nosso comportamento? E no final ele finaliza, né, falando um versículo muito conhecido e usado, né, onde fala: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então esse versículo faz parte desse contexto todo. E às vezes as pessoas, os irmãos, usam a respaldar algumas teologias de predestinação, sobre algumas teologias onde mostra que o Senhor ele sabe quem vai ser salvo, ele já sabe quem vai para o inferno. Quer dizer, essa questão de predestinação. Só que, por mais que pareça, se você pegar esse contexto de uma forma isolada, ele vai parecer uma condição arbitrária do Senhor, né? Aonde ele está falando que todos aqueles eles escolheram, mas ele vai escolher a dedo, um a um, e não é isso, né? O que ele está falando é que ele chamou todos, né? Mas só foi escolhido aqueles que mantiveram as suas vestes nupciais, né? Aqueles que souberam se vestir corretamente, ou seja, aqueles que se comportaram de forma coerente com a grande festa que o Senhor vem anunciando, né? Que essa palavra bodas, ela significa no literal, né? No grego, a grande festa, né? Grande festa, festa de casamento. E eles são, a Bíblia fala, né? Tem alguns episódios que fala sobre a grandeza que era a festa de casamento, né? Como que eram a festa de casamento e tal. Só que o Senhor ele já está simbolizando, através dessa parábola, o grande casamento entre Jesus, o noivo, e a sua igreja, a noiva, mencionada em Apocalipse. E então, meus irmãos, se essa condição que o Senhor fala no final, sobre muitos ser chamados e poucos escolhidos, se ela fosse uma condição arbitrária, onde o Senhor fazia essa escolha, independente do querer de cada um, né, como se fosse uma condição arbitrária mesmo, né, ele não poderia ter questionado por que a pessoa lá dentro estava com vestes inadequadas, entendeu? Então, a questão, se ele fez essa pergunta para o convidado, é porque existe uma escolha: colocar as vestes ou não colocar as vestes. Simplesmente o fato de ir à festa não garante a nossa entrada no reino, né? Então, irmãos, é essa reflexão. E no final desse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta. O convite foi feito. Primeiramente, você precisa decidir se você quer aceitar esse convite. Reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, né? E depois que você reconhecer, você entender que a partir desse momento as suas vestes vão ser outra, o seu comportamento vai ser outro. Amém? Então fica aí o convite. A festa está pronta. O casamento está próximo. A grande festa já está sendo anunciada. Já está tudo pronto. O noivo está pronto, né? A noiva está quase pronta. Basta você decidir se você quer fazer parte desse corpo, fazer parte dessa noiva para o encontro com o Senhor, ou simplesmente não aceitar ou não se adequar e ser lançado no fogo, o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.
É isso